Vamos dar início à nossa última aula, a aula 6, Conservação de alimentos pela fermentação e embalagens na indústria de alimentos. Nós veremos nessa aula duas atividades que estão presentes no ambiente virtual de aprendizagem, que é o fórum e o questionário. Na primeira parte, trabalharemos com fermentação e na segunda, as embalagens que são utilizadas nas indústrias de alimentos. Para a gente falar um pouco sobre alimentos, conservação de alimentos pela fermentação, a gente vai identificar os micro-organismos que são usados nos produtos fermentados, definir os processos fermentativos e distinguir as fermentações mais importantes em alimentos. Os alimentos fermentados, eles são conservados devido ao seu abaixamento de pH ou produção de álcool. E aí, para trabalhar com fermentação, se utiliza o crescimento, a utilização de micro-organismos, claro, que de forma controlada. E aí existem vários produtos alimentícios que são fermentados. Dentre as principais vantagens da fermentação são condições suaves de temperatura e pH, obtenção de produtos únicos, com novo sabor, aroma e textura, baixo consumo de energia, custo de investimento e operação baixos e tecnologia relativamente simples. Quanto à classificação da fermentação, ele pode ser dividido em quanto ao material a fermentar, quanto ao produto da fermentação e quanto ao agente de fermentação. Quanto ao material a fermentar, nós temos o que a gente utiliza para fermentar: açúcar, celulose, produto obtido pode ser um teor alcoólico, acético, butírico. E quanto ao agente da fermentação, ou seja, qual micro-organismo, trabalhamos com leveduras, bactérias e flores. A fermentação ela pode ser contínua ou descontínua, de acordo com o que se queira fazer. Você tem uma alimentação constante ou interrompida, onde o produto é retirado do processo. Podem ser também homofermentativas ou heterofermentativas, quando você utiliza somente um tipo de micro-organismo ou vários tipos de micro-organismos fazendo atividades diferentes. As fermentações mais importantes que nós encontramos em alimentos são alcoólica, lática e acética. Na fermentação alcoólica, a gente tem a produção, por exemplo, aqui de álcool, quando a gente tem a fermentação da levedura com açúcar simples. E aí ele produz álcool e CO2. Isso é bastante utilizado na indústria Saccharomyces cerevisiae para elaboração de cervejaria, produtos de panificação, etc. Na fermentação lática, a gente tem aí o produto principal, o ácido lático, que é encontrado como produto de fermentação de azeitona, iogurte, leites fermentados, queijos e salames. Dentro do uso da fermentação para a produção de iogurte, nós utilizamos o Lactobacillus bulgaricus e os Streptococcus thermophilus, que são a base para a produção do iogurte, sendo também produzido com outros micro-organismos a fermentação dos queijos. Na fermentação acética, se utiliza o álcool na fabricação, por exemplo, na fabricação do vinho, você tem esse álcool produzido no vinho, e aí você utiliza uma bactéria do vinagre, o Acetobacter aceto, produzindo o ácido acético. Existem outros tipos de fermentação também, que é a malolática e a propiônica, produzindo aí o ácido málico e o ácido propiônico, respectivamente. Para controle das fermentações, existem condições que podem retardar ou acelerar esse processo. Um deles é o pH, outro é a fonte de energia e um terceiro a temperatura, tendo também a disponibilidade do oxigênio e a ação do cloreto de sódio, que vão influenciar diretamente nesse processo. O efeito da fermentação dos alimentos são diversos, principalmente mudança na textura, produção de aromas diferentes, novos alimentos com qualidade nutritiva e aumento da vida útil do alimento. Então, se a gente for pensar no iogurte, por exemplo, quando você tem a retirada do leite, aquele produto altamente perecível. Quando você produz um iogurte, você aumenta um pouco mais a vida útil desse alimento. Entrando agora na parte das embalagens, nós vamos identificar os diversos tipos de embalagens utilizados na indústria de alimentos que desempenham funções diversas.
das principais funções é conter o produto, né? A embalagem deve conter o produto, e aí você tem que pensar no espaço, na dimensão, como isso tudo pode caber. Essa embalagem deve conferir uma proteção contra a luz, oxigênio, umidade, micro-organismos. Conveniência, dependendo do tipo de produto, você tem uma tampa dosadora, você tem uma abertura fácil, ou seja, permitir que utilize micro-ondas e que você possa comer diretamente e se servir nessa própria embalagem. Isso tudo é conveniência. E comunicação, que ela deve dizer o que é o produto, falar na sua embalagem, né? Descrever na sua embalagem prazo de validade, algumas informações de armazenamento, manuseio, preço, ou seja, essa embalagem ela vende o que contém. E aí, além dessas funções, as embalagens precisam atender a alguns objetivos, alguns requisitos. Não ser tóxico, ter proteção sanitária, dar proteção contra a umidade, ter resistência a impacto, aparência, facilidade de abertura, baixo preço. São os requisitos principais para seleção na indústria de alimentos. Quanto à classificação, elas podem ser primárias, secundárias e terciárias, sendo a primária a que está em contato direto com o produto e assim eles vão embalando uma dentro da outra sucessivamente. Quanto à estrutura dos metais, elas podem ser celulósicas, de vidro, de plástico ou metálica, sendo a celulósica a de embalagem de vidro, quando você encontra a base de sílica, né, com boro, cálcio e magnésio, e embalagens metálicas que são feitas de folhas de flandre e material à base de alumínio. Nas embalagens metálicas ou folhas de flandre, você encontra várias camadas, né, materiais, na base cromada, folha cromada, e no alumínio com óxido de alumínio e alumínio em si. As embalagens metálicas elas podem ser de 3 peças ou de lata de 2 peças. Essa lata Easy Open é aquela que você puxa isso daqui e você já faz a abertura sem precisar de abridor. E o sistema Lock-Off para alimentos secos, café solúvel e castanha. As embalagens flexíveis são aquelas que são utilizadas bem conhecidas, como PVC, a embalagem PET, que é utilizada para refrigerante, são resistentes à gordura, barreira contra gases e umidade. No processo de metalização, você tem embalagens para snacks, manteiga, drops, biscoitos e laminados, que são aquelas embalagens Tetra Pak, que se tem bastante com leite. Existem ainda algumas embalagens ativas, são embalagens modernas, um pouco mais caras e não tão encontradas assim no supermercado. Mas, dependendo do alimento, ela pode ter funções como absorvedor de etileno, oxigênio, umidade, liberador e absorvedor de sabor e odor. Certo? Então, leiam todo esse material dessas embalagens ativas, é bastante interessante, material bem atualizado, para vocês estarem para disciplina. Então, atentem para os prazos das atividades que tem na nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, do nosso curso, do nosso contato e que esse curso tenha sido, essa disciplina tenha sido bem proveitosa para vocês. Abraços e até o próximo encontro.